Bom, pessoal, vamos começar então, né? Já estamos bem atrasados aí, né? São 7h30, quase 7h30 aqui no meu relógio. Peço desculpas, né? Eu estava em outra reunião como anfitrião, reunião de chapa, né? Relativa à campanha, nossa campanha para a eleição de chefe e subchefe do departamento, que eu estou concorrendo, né? Inclusive, em relação a isso, já queria adiantar que eu não faço campanha nas minhas turmas, tá? Porque, né, a gente aqui tem uma relação de avaliação, né? A gente tem aqui uma relação diferente. Eu não posso vir aqui e fazer campanha, falar que eu sou candidato, sendo que depois vocês vão ser avaliados por mim, tá? Então, óbvio, eu fico à disposição de vocês, caso alguém queira me procurar, né, por e-mail ou a esse respeito fora daqui, tá? Mas saibam que eu não vou fazer campanha, tanto aqui quanto nas minhas outras turmas, em função dessa questão ética que envolve, né, a minha relação com vocês, que é uma relação aqui de avaliação, tá bom? Mas eu estava agora nesse tipo de reunião, então por isso que eu não pude chegar antes, tá? Pessoal, em relação à prova, eu vi alguns comentários no WhatsApp e ninguém me mandou e-mail, tá? Não recebi e-mail, não recebi nenhuma consideração de questão, de nota e assim por diante, tá? Recebi ali algumas dúvidas, né? Que eu respondi, tá? Então, queria reforçar, caso alguém tenha, né, alguma questão relativa à prova, né, que foi feita na semana passada, algum tipo de dúvida em relação à questão, que peço que me enviem e-mail, tá? Para que a gente possa discutir eventualmente aí qualquer questão relacionada a isso, tá bom? Bom, retomando aqui então, né, para iniciar, retomando sempre o nosso cronograma, porque hoje é uma aula bastante importante, porque ela inaugura a última unidade de conteúdo da disciplina, né? Então, vocês fizeram a atividade avaliativa da unidade 2, né, na semana passada, que encerrou a unidade 2, relativa à análise organizacional, e hoje nós vamos iniciar a unidade 3, que é a unidade relativa a tópicos, né? Tópicos em administração, né? Ou seja, nós tratamos de teoria na unidade 1, nós vimos o processo de análise organizacional na unidade 2, e agora nós vamos ver tópicos diversos, tá, sobre administração, que são tópicos que eu mesmo escolhi e que eu considero estruturais no campo da administração. Tá? Ou seja, eu espero aqui nessa unidade discutir com vocês conceitos que são estruturantes no campo da administração, seja o campo prático aplicado da carreira, seja o campo acadêmico, científico, teórico, metodológico, tá? Então nós vamos ter aí 4 aulas, né? Começando hoje, a gente vai abordar 4 tópicos, tá? Que, como eu falei, são tópicos assim diferenciados, né? São tópicos um pouco mais avançados no campo da teoria, né? São tópicos que vão agregar a vocês conhecimentos bastante diferenciados, né? Relacionados especificamente a estes assuntos, tá? Então, por isso que eu chamo de tópicos em administração, tá? A gente começa hoje com o trabalho, né? A aula que vem dia 29, racionalismo, 4 de maio, conhecimento, uma aula sobre epistemologia, dia 6 de maio, uma aula sobre o objeto da administração, esse texto aqui, Economia Política e Administração, e dia 11 de maio, a atividade avaliativa da unidade 3, que é quando é a nossa última aula e o encerramento da disciplina. Tá bom? Então se atentem, né, porque a gente já está aí bem na reta final, sprint final da disciplina para a gente ir para o encerramento. Tá? Então, como eu falei, né, a gente vai iniciar a unidade 3 sobre tópicos em teoria organizacional, nós vamos discutir esses 4 tópicos aqui, começando hoje com o trabalho. Tá? Então, o trabalho, né, pessoal, o texto aqui de referência que eu uso é um verbete, né, retirado do Dicionário de Trabalho e Tecnologia, né, escrito pela Lidic, né, em 2006, e que aborda a noção de trabalho, né. A minha ideia de discutir isso aqui com vocês, pessoal, é conseguir mostrar para vocês não só o conceito de trabalho, que eu tenho certeza que, se não para a totalidade de vocês, para a grande maioria de vocês, vai surpreender,
vocês, né, sobre o que de fato é o conceito de trabalho compreendido no modo mais amplo, né? Então, a ideia não é só aqui ensinar, discutir com vocês o conceito em si, que já é um grande avanço do ponto de vista conceitual para vocês, porque isso aqui é um conhecimento dominado por pouquíssimas pessoas, né, em especial alunos aí da administração, mas também mostrar aqui para vocês como que a compreensão desse conceito pode impactar as tomadas de decisão no campo da administração, tá? Ou seja, como que o conceito pode ajudar na aplicação prática de uma gestão administrativa. E para isso a gente vai, ao final, estudar aqui, eu vou, na verdade, ler aqui um caso real, né, de um experimento que o Taylor fez e que tem tudo a ver com tomada de decisão e conceito de trabalho. Tá? Então, essa basicamente aqui é a nossa ideia, a nossa intenção no dia de hoje. Então, vou apresentar para vocês o conceito de trabalho, né, cumprindo aí esses objetivos específicos. Tá? Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender, pessoal, é por que é importante estudar o que a gente vai estudar agora, né? A gente está no campo da administração, que é um campo eminentemente aplicado, né? E por que é importante vocês conseguirem compreender o conceito e a noção de trabalho na sua totalidade e não na sua parcialidade, que é o que 99% das pessoas entende, né? Por que é importante compreender o trabalho na sua concepção mais completa, mais complexa, né? Primeiro porque o trabalho é o principal meio de gestão e operação da empresa. Tudo que se faz dentro de uma empresa se faz por meio do trabalho, né? O trabalho ele é tão importante, né, que se vocês pegarem uma linha do tempo que consiga ligar, né, o primeiro Homo sapiens que apareceu no planeta Terra, com nós hoje aqui, dia 27 de abril, na UNB, uma dessas linhas é o trabalho, pessoal. Né? Por quê? Porque se a gente vê o que há de comum entre o primeiro Homo sapiens e nós hoje, algo em comum, não é só a ancestralidade, a genética e assim por diante, mas é o trabalho. O Homo sapiens, lá no começo, trabalhava também. E vocês vão entender por quê. Né? Ele fazia atividades de transformação da realidade da natureza. Né? E hoje nós também fazemos exatamente o mesmo trabalho, pessoal. E vocês vão entender por que é exatamente o mesmo. Então, vejam, eu estou fazendo uma perspectiva histórica gigantesca, né? Se isso vale em relação, no que diz respeito à nossa relação com o primeiro Homo sapiens, imagina na empresa. Então, na empresa é a mesma coisa. O principal meio de gestão que move a organização, de operação, de tomada de decisão, de ação, é o trabalho. Né? Então, essa é a primeira razão para a gente conseguir, para a gente poder entender o que é trabalho. Depois, se ele é o principal meio de gestão e operação da empresa, é a atividade que move a empresa, como que nós vamos fazer a gestão do trabalho se nós não conhecemos o que é o trabalho? Né? Então, se eu tenho algo que é o meu principal meio, a minha principal atividade, e eu não conheço o que é essa atividade em si, como que eu consigo fazer a gestão dela? Né? Então, outra razão importante do porquê é fundamental vocês entenderem o que é o trabalho, é que a partir do momento em que vocês conhecem, entendem e compreendem o que é trabalho, vocês passam a ter uma capacidade de ação sobre o trabalho. Né? Então, uma vez que eu conheço as propriedades do trabalho, o significado do trabalho, o que o trabalho compreende no campo da organização, qual que é a definição de trabalho, eu passo a ter uma capacidade de agir sobre ele e de, portanto, conseguir fazer uma gestão. Né? Outra razão importante é que isso que a gente vai estudar aqui é pouquíssimo ou nada estudado no campo da administração. Né? Possivelmente vocês podem ter visto esse assunto aqui lá em comportamento organizacional, comportamento humano no trabalho, talvez, tá? Mas possivelmente essa é a única aula de trabalho que vocês vão ter, não é nessa disciplina não, é no curso inteiro. Né? Provavelmente, dentro do curso de administração, vocês não vão ter outra aula, estou nem falando de disciplina, vocês não vão ter outra aula sobre trabalho.
tá? Então, é importante estudar porque ele é pouquíssimo estudado no geral, né? Bom, e aí entra aqui no nosso primeiro assunto, que é o que eu falei para vocês. Muita gente, pessoal, mais de 99%, né, algo entre 99 e 99,999% da população compreende trabalho como sendo emprego, né? Então, se você, em geral, quando eu estou na sala de aula, eu faço essa pergunta para os meus alunos, porque até mesmo porque a interação ali é bastante diferente, né? Como aqui a gente está nesse meio virtual, a interação é um pouco mais truncada, em geral eu prefiro eu mesmo dizer, né? Mas se você vai para uma sala de aula e pergunta para os alunos, né, para vocês, o que é trabalho? Vocês vão ver que a esmagadora na maioria deles vai falar que trabalho é aquela atividade que você desenvolve durante um mês para ao final daquele mês ou dia, né, dependendo da modalidade de pagamento, você receba o seu salário. Ou seja, para as pessoas, trabalho é emprego. Porque essa definição que as pessoas têm não é uma definição de trabalho. Essa é uma definição de emprego, que é uma das facetas do trabalho. O trabalho realmente permite que você tenha emprego. Uma das facetas para que você compreenda o que é trabalho é o emprego. Uma das definições que você pode ter de trabalho é emprego, mas não é a única definição e também não é a melhor definição. Por quê? Porque vocês vão ver daqui para frente que trabalho não é só emprego, pessoal, né? Trabalho não é aquele dispêndio físico que você faz ao longo de 30 dias e ao final você chega lá e ganha uma recompensa por aquele trabalho que você desenvolveu. Trabalho não é só isso, isso é exclusivamente emprego. A noção e a definição de trabalho vai muito além disso, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que trabalho ele tem várias definições. A gente tem pelo menos 3 definições de trabalho, né? O primeiro que entende o trabalho como isso que está aqui no ponto 1, né? Ou seja, trabalho é todo dispêndio de energia física voltada para a transformação da natureza. Então, por exemplo, você foi cortar a grama no fundo da sua casa. Aquilo é trabalho, né? Você foi levar o lixo para fora da sua casa. Aquilo é trabalho. Você foi lavar o seu carro. Aquilo é trabalho. Você foi fazer uma pesquisa na internet, aquilo é trabalho, só que o que acontece? Você não está sendo recompensado por isso, entende? Monetariamente. Por isso que quando você corta a grama da sua casa, aquilo é trabalho, mas não é emprego. Por quê? Porque você fez um dispêndio de energia física para transformar a sua realidade, porque você cortou a grama, e você só pôde cortar a grama por meio do exercício físico, portanto é trabalho, mas você não recebeu um salário ou um pagamento por aquilo. Portanto, aquilo não é emprego, mas ainda assim é trabalho. Entendem? Então, essa é a primeira e mais correta definição e noção de trabalho, pessoal. Essa é a definição mais filosófica e completa que a gente pode ter do que é um trabalho. Tá? A segunda definição é a definição do trabalho como emprego, né? Ou seja, é aquele dispêndio de energia física voltada para a transformação da natureza, só que em troca desse dispêndio de energia física ou mental que você fez, você vai receber algo que a gente chama de salário, que é o quê? É o pagamento que o seu empregador vai te dar, é o reconhecimento monetário que ele vai te dar pelo esforço físico e mental que você fez ao longo de 30 dias. Então, isso é trabalho e isso é emprego, porque você está sendo recompensado monetariamente por isso, né? Então, essa é a segunda definição de trabalho que a gente tem. E a terceira definição que a gente tem é que o trabalho é a ação que o homem faz exclusivamente para constituir a dimensão material da vida. E aqui é uma relação, uma definição de salário eminentemente protestante, né? Que vem lá do Weber, vem lá do Max Weber, né?
que entende o trabalho, e vocês vão ver depois, entende o trabalho como o meio que o homem tem para ir para o céu, né? Ou seja, o meu trabalho é aquela energia física que eu faço para criar meus filhos, é aquela energia física que eu faço para cuidar da minha casa, é aquela energia física que eu faço para ter uma boa relação com as pessoas. E aí, em função dessa energia física que eu despendo, ou seja, esse trabalho, eu vou ascender, né, para o céu ou qualquer outra concepção religiosa que se tenha, tá? Então, vejam, a primeira coisa que a gente constata é que trabalho é algo extremamente complexo, né? Ele tem várias definições. A Andressa pergunta aqui, professor, a energia intelectual também se enquadra no conceito? Com certeza, tá? Quando eu falo aqui dispêndio de energia física, também é dispêndio de energia mental, tá? Então, sim, toda energia intelectual, mental, cognitiva se enquadra no conceito de que você está despendendo aquela energia mental para transformar a sua realidade. Portanto, é trabalho, entende? Só nem sempre isso é emprego. Essa é a primeira coisa que vocês têm que compreender para entender a complexidade dessa noção, desse conceito. Vamos olhar cada um deles mais detalhadamente, tá? Primeiro, o dispêndio de energia física, né? Ou dispêndio de energia. A gente fala que é uma dimensão física, por quê? Porque o cérebro também é físico, tá? Ou seja, quando você tem um exercício mental, aquele exercício mental é resultado de uma energia e uma dimensão física no seu cérebro, tá? Então, não é que a parte intelectual não entre na noção, é que a gente compreende que a parte intelectual também é um resultado, na verdade, da dimensão física, né? Então, quando você está pensando, significa que está circulando sangue no seu cérebro, significa que os seus neurônios estão trocando informação, né? Significa que fisicamente está acontecendo um processo que vai dar origem a um processo mental. Então, essa primeira definição é, como eu falei para vocês, pessoal, é a definição entre aspas, tá? Mas entre aspas só para a gente ser cauteloso, mas é a definição mais correta de trabalho, tá? A definição correta de trabalho é nós entendermos trabalho não como emprego, é nós sabermos que o emprego pode sim ser uma dimensão do trabalho, ele pode ser, eventualmente pode ser, mas trabalho, na sua concepção mais correta, mais acadêmica, científica, filosófica, trabalho é todo aquele dispêndio de energia física e mental que o homem faz para transformar a realidade dele. Então, por exemplo, você pode trabalhar dormindo. Mas como que você pode trabalhar dormindo? Quem aqui nunca sonhou com o trabalho? Né? Quem aqui nunca, enquanto está dormindo, sonhou com a resolução de um problema? Né? Quem aqui, enquanto está dormindo, nunca teve uma sacada, uma ideia? Né? Fala, puxa, hoje eu sonhei com aquela situação que eu estou vivendo no trabalho, vou decidir agir assim, em função daquilo que eu sonhei. Então, por que a gente pode considerar isso trabalho? Porque aquele sonho, aquele exercício mental que você fez, foi um dispêndio de energia que o seu cérebro teve para transformar a sua realidade. Então, aquilo é trabalho. Entendem? Então, vejam como que quando a gente começa a compreender trabalho com essa noção, a gente começa a entender que, na verdade, trabalho é muito mais que emprego, né? O trabalho vai estar em todas as coisas que o homem faz. Então, o trabalho é uma conversa que você pode ter com alguém, né? É um pensamento que você pode ter, é uma tomada de decisão correta, mesmo que você não seja, mesmo que você não receba nada por isso, entende? Então, o trabalho é descolado da noção de que você precisa receber algo em troca. Tudo que você faz para transformar a sua realidade é trabalho, né? Então, vejam, aqui, pessoal, por isso que é muito importante, qual que é a principal consequência dessa compreensão de trabalho? Entre outras, né? Mas qual que é a principal?
A principal é que a gente começa a enxergar e a compreender que o trabalho é, na verdade, tudo aquilo que é útil. Útil para quem? Para você, para qualquer pessoa, não interessa. Né? Então, quando a gente compreende o trabalho nesse aspecto, nós entendemos que o valor do trabalho, na verdade, não está no salário. O valor do trabalho não está na quantidade de dinheiro que você vai receber ao final do mês. O valor do trabalho, ou seja, do seu exercício físico para transformar a natureza, está onde? Na utilidade daquilo que você está fazendo. Então, se é útil para você cortar a grama da sua casa, esse trabalho se justifica por si só. Né? Se é útil para você ir lá e pedir desculpa para alguém, esse trabalho está justificado. Esse trabalho está valorizado. Por isso que a gente diz que quando a gente enxerga nas coisas como tendo o único valor o dinheiro, isso é algo extremamente parcial, ruim. Porque no campo do trabalho, o valor das nossas ações vai muito além do dinheiro. Né? Vejam vocês, o que a pessoa mais gosta de receber no trabalho depois do salário? Um elogio. Né? A gente vê, eu estudo isso, né? A gente vê que assim, o salário, geralmente, ele tem um valor limitado para a pessoa. Por quê? Nossa, eu queria ganhar 10 mil. Aí a pessoa ganha 10 mil, primeiro mês ela está super feliz, segundo mês está super feliz, os primeiros 6 meses ela está feliz com aquele salário de 10 mil. Depois de 6 meses, em função dos 6 meses passados, que ela começou a ganhar muito, ela já atinge um custo de vida que se equipara ao salário dela. E aí aquele salário que antes era muito bom, ele passa a ser normal. Por quê? Porque o dinheiro começou a ser igual ao custo. E aquele dinheiro que antes para mim era muito bom, passou a não ter mais muita utilidade. Entendem? Por quê? Porque é uma pessoa que só compreende o trabalho como sendo emprego. Ou seja, compreende que o valor do trabalho é o valor do salário. Isso é muito limitado. Aquela pessoa que se vê feliz para além do salário, né? É aquela pessoa que assim, poxa, além do salário, eu gosto muito de trabalhar aqui porque o meu chefe me reconhece muito, né? Ou porque as minhas relações com os meus colegas, elas são muito boas, né? Por quê? Porque essas são pessoas que enxergam o valor do trabalho não só com base no salário, mas com base na utilidade que aquilo tem. Então, portanto, ela se sente muito mais feliz quando ela recebe um elogio do que quando cai o salário no final das contas lá no mês. Entende? Então, por isso essa é a definição, vamos dizer, mais correta de trabalho. Primeiro porque ela engloba a noção de emprego, né? Então, ela é muito além da noção de emprego. Ela fala, olha, além do valor do seu salário, enxergue utilidade naquilo que você faz. Enxergue utilidade no dispêndio de energia física e mental que você faz. Se você enxergar utilidade naquilo, o seu trabalho vai ter muito valor. Por quê? Porque além de receber por ele, você vai se sentir muito feliz por aquilo que você fez, porque aquilo é útil para você, para alguém, para a sociedade, para sua família, qualquer pessoa. O conceito de utilidade é livre, né? O que é útil para mim pode ser inútil para qualquer pessoa, mas se é útil para mim, basta. Entendem? Então, essa é a definição mais ampla, filosófica e mais correta que a gente precisa ter de trabalho. Trabalho é toda a energia física e psicológica que as pessoas colocam em movimento, né, para transformar a realidade delas. Depois a gente tem a noção mais comum de trabalho, né, que é a noção de emprego. E essa é autoexplicativa, porque todo mundo conhece. Né? Aqui, o salário assume uma noção de moeda de troca, pessoal. Porque vocês já pensaram, o que é o salário, né, pessoal? O que é lá o dinheiro que você recebe ao final do mês? Né? Aquilo é o preço que o seu empregador dá para o seu dispêndio de energia física e psicológica. Então, ele chega lá e fala assim, você passou aqui 30 dias digitando o texto?
Então, o preço que esse dispêndio que você fez de energia para mim, porque isso gerou resultado para a minha empresa, o preço que eu dou a isso é R$ 1.000. Né? Ou seja, o valor do seu trabalho não é mais a utilidade. O valor do seu trabalho passa a ser o quê? O salário. Entende? Por quê? Porque para você, muitas vezes, pode ser inútil passar um mês digitando textos para o seu empregador. Para você é inútil. Mas para ele, além da utilidade, o valor não vai... por isso que para você o valor não é a utilidade, é o salário. É o valor que você vai receber, é o pagamento que você vai receber por aqueles 30 dias digitando lá. Isso é uma definição do Adam Smith, né? Que é o pai aí do liberalismo, o pai da economia liberal, um dos pais, né, junto com o Mills, do Stuart Mills e assim por diante. Então, o que o Adam Smith falou? No contexto capitalista, então isso eu falei para vocês lá na aula sobre teorização, né? Por isso que eu falo para vocês, tudo que nós conhecemos e tudo que a gente faz em gestão só é assim porque nós vivemos nesse contexto. Porque o que a gente faz é para servir esse contexto, sem entrar no mérito, tá? Tá correto, é isso mesmo, a gente precisa viver assim. Né? Mas se a gente vivesse em outro contexto socioeconômico, a gestão também seria outra. Então, o que o Adam Smith falou? No contexto capitalista, onde tudo vira mercadoria, ou seja, tudo tem um valor pecuniário. O que é pecuniário? Financeiro, dinheiro, moeda. Vamos usar moeda, né? Ou seja, algo que você dá em troca. Moeda, por exemplo, já foi ouro, já foi carne, já foi roupa. Né? Isso tudo é moeda. Hoje a nossa moeda se chama dinheiro. Né? Então, no contexto capitalista, onde tudo vira mercadoria, inclusive o trabalho também é uma mercadoria. Por que é uma mercadoria? Porque você vai trocar o seu esforço físico e psicológico, ou seja, o seu trabalho, pelo salário. Então, o seu empregador vai te comprar, entre aspas, por meio do trabalho, entende? Essa é a função do salário. Né? E aqui a gente naturalmente começa a dar valor no trabalho, não com base na utilidade que ele tem, mas no dinheiro que eu recebo a partir de outra pessoa. Né? A Andressa pergunta, nesse sentido, do ponto de vista de quem paga, o valor do trabalho do contratado é a utilidade e de quem recebe é o salário? Exatamente. Exatamente. Então, vejam que agora a utilidade do trabalho não é mais do trabalhador. A utilidade do trabalho passa a ser para o empregador. Percebem? Por quê? Porque você pode executar algo que não tem nenhum sentido para você, nenhuma utilidade. A única coisa que você vai receber é dinheiro, mas você pode fazer algo que para você é inútil. A utilidade passa a ser transferida para quem? Para o empregador. Entende? Então, o trabalho que nós executamos, pessoal, claro que ele pode ser útil para nós também. Por isso que a gente vê, né, muitos modelos de gestão que falam o quê? E é por isso que eu estou falando para vocês que a compreensão desse conceito é importante para que vocês mudem a ação. Por isso que nós, enquanto gestores, precisamos fazer com que a pessoa que trabalha para nós, então imagina que eu sou dono de uma empresa, eu preciso fazer com que aquele trabalho que os meus funcionários estão executando tenha sentido para eles. Entende? Eu não posso, como antigamente, coloca qualquer pessoa, o que importa é ela conseguir produzir. Não, eu tenho que colocar a pessoa para fazer uma função que, além dela fazer aquela função e entregar para mim o que eu preciso, ela veja utilidade naquilo. Para quê? Para que ela consiga ter acesso ao conceito pleno de trabalho e não só acesso ao conceito de emprego. Entenderam? Então, por isso que nós, enquanto gestores, precisamos partir do princípio do trabalho como um dispêndio de energia física que é útil para quem faz. Entende? E se é útil para quem faz, vai ser necessariamente útil para mim também, porque eu não vou colocar alguém lá para produzir algo que eu não preciso.
para que o trabalhador enxergue não só o salário como recompensa, mas também enxergue a utilidade naquilo que ele faz. Entenderam? Então, isso aqui é emprego, e vejam como essa definição, por isso que eu falei, isso aqui é uma aula que pretende abrir a concepção de vocês, ampliar a compreensão de vocês, porque essa é uma definição, uma compreensão, né, do trabalho como emprego muito limitada, pessoal. Muito limitada, empobrecida, entende? Isso aqui é aquela pessoa, aquele gestor que encara, ó, entra aí, coloca qualquer pessoa, o importante é ele me entregar resultado, se ele vai adoecer por causa disso, se ele acha que o trabalho é inútil, ele pede demissão. Isso é uma visão ultrapassada de trabalho, de gestão de empresa. Hoje a gente tem que prezar o quê? Poxa, fazer um processo seletivo que eu consiga, e aí entra a questão de burocracia, né? Por exemplo, eu consiga descrever uma tarefa, ou seja, eu faço uma burocracia no qual a pessoa que vai executar aquela burocracia, além de executar, ela veja sentido naquilo. Ela veja utilidade naquilo. Né? Então vejam como aqui a gente já está relacionando o trabalho com burocracia. Como que eu torno o emprego útil para a pessoa? Por meio de uma burocracia que mostre para ela como ela tem que executar aquela tarefa e que aquela execução seja útil para ela. Tá? Então essa é a segunda definição, né, de trabalho. Trabalho como emprego, que implica em todas essas concepções que a gente está discutindo aqui. E depois a última definição, que é uma definição extremamente não popular, pouca gente conhece, e ela é extremamente não aplicável ao mundo da gestão, mas eu preciso citar aqui por respeito à produção do conhecimento, à ciência, né, e a tudo que é produzido no que diz respeito ao assunto, que é a definição de trabalho como dimensão material da vida. Né? E isso está lá, como que é o nome da obra? Protestantismo... Esqueci agora, estou cheio de coisa aqui na cabeça, mas é uma obra do Weber, é algo como assim, o protestantismo e o capitalismo. Algo assim, onde ele vai mostrar como que as ações de trabalho... A ética protestante e o espírito do capitalismo? Exato, a ética protestante e o espírito do capitalismo. O que o Weber mostra nessa obra para nós, pessoal? Ele vai mostrar como que a ética da disciplina, da religião protestante, como que que ele chama de ética no caso, né? Os valores, as ações, a concepção de mundo das pessoas, porque ele era protestante, né? Como que essa ética religiosa de trabalho, de ação sobre o mundo, impacta na lógica do capitalismo, ou seja, na produção de bens e serviços. Né? E aí ele faz uma análise extremamente refinada, intelectual, algo assim de primeiro mundo, e assim, por isso que eu não levo isso aqui para o lado religioso, entendeu? Porque a obra do Weber é uma obra-prima do ponto de vista científico, moral, por mais que ele misture as coisas, mas assim, ele faz de um modo assim esplendoroso. Isso não é igual você ler coisa de religião, pelo contrário, é uma análise assim maravilhosa que ele faz. Né? E o que ele vai mostrar ali para nós? Que dentro da ética protestante, o trabalho ele não é um trabalho encarado como emprego necessariamente, ou seja, não é aquele exercício que você vai fazer só para ganhar o seu salário. Ele é, antes de qualquer coisa, o exercício físico e mental que o ser humano precisa fazer para ir para o céu. Eu estou falando aqui de modo grosseiro, né? Óbvio. Tá? Mas, assim, essa é a ideia dele. Tá? Então, o que ele fala? Olha, basicamente, Deus nos colocou aqui para que nós consigamos, como seres humanos, desempenhar as nossas atividades, mas esse desempenho de atividades, que é o trabalho, ela só tem uma função: construir a dimensão material na nossa vida, e por meio disso não Jesus, né? Porque aí não quero entrar nos deuses das religiões, mas o Deus vai reconhecer que em função desse trabalho que você fez, que você ajudou sua família, que você construiu uma casa, né? Que você teve condições materiais para prover para os seus filhos, para prover para sua esposa ou para o seu esposo. Em função desse exercício bem exercido na Terra, o que é o exercício bem exercido na Terra? O trabalho.
você vai ascender para o céu, né? Ou seja, você vai cumprir o que ele chama de ética protestante. Tá? Então, é como eu falei, essa é uma dimensão existente no conceito de trabalho, mas ela não é aplicada, óbvio, né? Óbvio, assim, existem algumas aplicações, mas assim, não é isso que a gente tem no campo da gestão, né? Você não vai encontrar lá um gestor e falar, olha, poxa, além de cumprir aqui né, o planejamento estratégico da empresa, é importante que você trabalhe para que você suba para o céu. Né? Então, você não vai ver isso de modo explícito no campo da gestão. Você vai ver isso se manifestando muito mais no comportamento e na visão de mundo das pessoas. Né? Então, eu não sei, por exemplo, se tem alguém aqui protestante, mas podem ver no meio protestante, né, como as pessoas que seguem essa religião, elas são pessoas que gostam de trabalhar para acumular. Né? São pessoas que trabalham, geralmente têm grandes poupanças, têm posse, têm carro, né, tem propriedade. Por quê? O que é isso? É o que o Weber disse, é a ética protestante. O que é a ética protestante? Você precisa trabalhar aqui na Terra para construir uma boa condição material na sua vida, da sua família, assim por diante. Então, por isso que, em geral, os protestantes são pessoas que têm esse perfil socioeconômico. Né? Tem um nível socioeconômico alto, em geral, tá? Há exceções, mas tem um nível socioeconômico alto, né? São pessoas que têm posse, que têm propriedade, porque eles seguem a ética protestante. O que a ética protestante diz? Por meio do trabalho que você vai constituir a sua condição material. E se você constituir uma boa condição material na vida por meio do trabalho, você vai para o céu. Tá? Então, essa é uma terceira definição de trabalho que, como eu disse, praticamente não tem nenhuma aplicabilidade no campo da gestão, mas é, sim, filosoficamente existente, justificada, inclusive, recomendo a leitura da Ética Protestante, O Espírito do Capitalismo, que é uma obra-prima do Weber. Tá? Faz uma análise primorosa aí relacionada ao protestantismo e o espírito do capitalismo, que é a produção de bens, serviços, acúmulo e assim por diante. Tá? Bom, pessoal, essas são as 3 definições. E aí, como eu falei, o que para nós é mais correto, mais desejável do ponto de vista da gestão? Encarar o trabalho como algo livre, tá? Ou seja, todo dispêndio de energia física e psicológica é trabalho. E o trabalho se materializa e se justifica por meio da utilidade daquilo que é feito, tá? Não do valor do salário e assim por diante. Vamos agora olhar algumas propriedades desse trabalho. Tá? Esse trabalho encarado como modo, como eu falei, filosófico e amplo, esquecendo a definição de emprego e a definição weberiana, focando só na dimensão ampla de trabalho. Tá? O que eu chamo de propriedades? É o que eu falei, se nós entendemos que trabalho é isso, trabalho é todo o dispêndio de energia física e mental que a gente faz, nós chegamos a algumas conclusões. Né? Primeiro, o trabalho é inexorável à existência humana. O que é inexorável? Não tem como existir o homem sem o trabalho. Né? Ou seja, uma coisa não existe sem a outra, por isso inexorável, inevitável, inseparável. Tá? Então, nós trabalhamos, pessoal, desde a hora que a gente nasce na barriga da mãe. Tá? Então, quando a gente nasce, a gente chora, a gente se movimenta, a gente gasta energia como um neném, um bebê, nós estamos, do ponto de vista da concepção, trabalhando. Ou seja, por exemplo, eu chorar. Por que a gente chora? Né? Entre outras coisas, para falar que a gente está vivo. Mas o chorar, por exemplo, ajuda você a desenvolver suas cordas vocais. Entende? Você, como um bebê, sair levantando e cair, a queda ajuda você a aprender a andar. Entende? O grito que um neném dá, quando o neném fica gritando, né, ou falando lá que você vê o neném falando, o que ele está fazendo ali, pessoal? Ele está trabalhando. Por que ele está trabalhando? Porque ele está desenvolvendo a fala dele a partir daqueles sons. Então, nós trabalhamos desde o primeiro início da nossa vida até o último segundo da nossa vida. O trabalho é inexorável a todo e qualquer ser humano. Como eu falei, muitos podem não ser empregados, ou seja, você pode não estar empregado, mas trabalhador, todos nós somos.
Porque todos nós temos capacidade física e mental de transformar a nossa existência aqui nessa realidade, nesse mundo. Portanto, todos nós somos, por natureza, trabalhadores. Nem todos nós temos emprego. Isso é verdade. Né? Então, alguns de nós são trabalhadores, mas desempregados. Outros são trabalhadores e empregados, mas todos são trabalhadores. Entende? Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é que o trabalho é uma relação de interação metabólica entre o homem e a natureza. Pensem, pessoal, se trabalho é dispêndio de energia física e psicológica, o que nós fazemos que não é trabalho? Nada. Então, toda a nossa interação entre nós mesmos e de nós com o mundo se dá por meio do trabalho. Então, por isso que a gente fala que é uma relação metabólica. É uma relação de movimento, dinâmica, existente, real, entre nós e a natureza, entre nós e nós mesmos, entre nós e os nossos pares. Né? Então, essa é mais uma propriedade. O trabalho é uma relação metabólica entre nós e a natureza e o mundo circundante. Esse trabalho amplo, entendido. Né? O trabalho também, pessoal, vejam só, muita gente fala que não é possível a viagem no tempo e no espaço. Mas isso é parcialmente verdade, pessoal. Por quê? Porque a viagem no tempo ela não é possível do nosso corpo. Então, o nosso corpo não consegue viajar no nosso corpo e a nossa consciência. Né? Nós não conseguimos viajar no tempo. Eu não consigo sair hoje aqui, Rodrigo, 2021, né, entro ali no DeLorean, né, no carro ali de volta para o futuro, e vou parar lá em 1930 ou em 2080. Então, essa viagem no tempo é impossível. Mas aquilo que nós produzimos por meio do trabalho fica. Então, peguem aqui essa figura, né? Esse jarro aqui que esse cara está fazendo. Esse cara aqui vai morrer um dia. E ele também não vai fazer viagem no tempo. Mas o vaso que ele produziu por meio do trabalho vai ficar. Portanto, esse cara aqui também vai transcender no tempo e no espaço, de outra forma. Não vai ser ele, o corpo físico, nem a consciência, mas vai ser o resultado do trabalho que ele produziu que vai ficar ao longo do tempo. Então, o trabalho é como se fosse uma máquina do tempo. Ele permite que o que você produz permaneça para além da sua existência. E aí eu estou falando de tudo que é possível de se produzir. Um prédio, um jarro, um livro, um artigo, uma educação que eu dou para o meu filho, a orientação que eu dou aqui para vocês, né? A consciência que você constrói por meio do estudo, tudo que você produz por meio do trabalho vai além de você no tempo e no espaço. A não ser que seja algo perecível, né? Foi lá, produziu e acabou. Mas aquilo que você produz, que dura mais que você, é também um modo de você transcender. O que é transcender? Passar, ultrapassar o seu tempo. Chegar em outros tempos. Entendem? Então, vejam a riqueza de se compreender o trabalho desse modo, pessoal. O trabalho permite que você viva, mesmo depois que você morre. Né? Viva, entre aspas. Uma parte de você permaneça viva, mesmo depois que você vai embora. Isso só o trabalho permite. Né? Outra propriedade do trabalho é o que a gente chama de mediação entre o que é subjetivo e objetivo. O que é mediação entre o que é subjetivo e objetivo? Voltem lá na figura anterior, esse cara aqui. Né? Aonde que esse jarro que ele está fazendo concretamente, objetivamente, aonde que esse jarro existia antes dele existir concretamente? Existia aqui, na cabeça dele. Então,
antes do jarro existir objetivamente, esse cara aqui pensou no jarro. Ou seja, esse jarro existiu primeiro subjetivamente. O dia que ele decidiu fazer, falou, pô, vou fazer um jarro assim, assado, vou pintar, vou botar uma estampa, vou botar uma figura. Isso tudo é o quê? É o seu subjetivo. Para que você consiga ter isso que você imaginou no mundo real, o que você precisa fazer? Trabalhar. Então, por isso que o trabalho é o meio que faz com que você tire o que está na sua cabeça e passe para o mundo real. Por isso que a gente fala que ele é a mediação da subjetividade com a objetividade. Né? E aqui que entra, por exemplo, aquilo que a gente chama de significado do trabalho, pessoal. O que é o significado do trabalho? É o significado que a pessoa dá subjetivamente àquele trabalho. Como eu, por exemplo, citei para vocês o exemplo da Dona Maria, lá no grupo André Maggi, né? Que ganhou uma passagem para a França, para Paris, uma moça da limpeza. Né? Por que aquilo foi feito de modo inadequado? Porque se considerou que ela iria enxergar valor do trabalho que ela fez ao longo daquele tempo numa viagem para a França. Quando, na verdade, o subjetivo dela não estava dizendo aquilo. O que é o subjetivo dela? O valor, o significado que ela dava ao trabalho. O subjetivo dela dizia assim, poxa, eu queria ir para Franca, porque minha família mora lá. Esse é o meu subjetivo. O que o gestor fez para premiar a Dona Maria? Né? Pegou essa subjetividade dela e assumiu que ela iria transformar aquilo em uma objetividade do tipo, vamos dar uma passagem para a França, porque afinal de contas, quem que não gosta de conhecer Paris? Ou seja, o gestor não considerou que o trabalho é, antes de qualquer coisa, subjetivo. O valor que as pessoas dão ao trabalho, pessoal, é, antes de qualquer coisa, subjetivo. Porque ele está dentro da mente daquela pessoa que trabalha. Por isso que quando nós vamos para uma situação real de trabalho e acontece uma situação desastrosa como essa, desse reconhecimento, você ir para alguém que limpa chão, né? Não por limpar chão, sem nenhum demérito, né? Mas em geral são pessoas mais simples que fazem essa atividade. E você assumir que aquela pessoa vê utilidade numa passagem para Paris, isso é um completo descalabro da sua parte como gestor. Por quê? Porque você só entende o trabalho como emprego. Ou seja, você é alguém que, ao reconhecer o trabalho da pessoa, você já assume que ela vai ver valor no dinheiro, vai ver valor na viagem. Quando, na verdade, o conceito de trabalho mostra para nós que não é isso. O valor do trabalho está o quê? Na utilidade que ele tem para quem faz. Portanto, para a Dona Maria era muito mais útil ir para Franca do que ir para a França. Por quê? Porque esse é o significado que o trabalho tem para a Dona Maria. E o gestor, muito arrogantemente, no auge da sua arrogância, achando que sabia tudo de reconhecimento no trabalho, nem ligou para a subjetividade da Dona Maria. Porque ele não tem capacidade de entender que o trabalho vai além do emprego. O trabalho vai além do valor do dinheiro, vai além do status social da passagem. O valor do trabalho, na verdade, está na utilidade que ele tem para quem faz. E para a Dona Maria, era útil ir para a França, para Franca e não para a França, entendem? Então, vejam a quantidade de coisas que a gente tem de compreensão quando a gente amplia a nossa compreensão de trabalho e não só de emprego. Tá? É isso, então, pessoal, vamos para o nosso estudo de caso. Eu vou ler aqui um estudo de caso do Taylor, tá? Um experimento que o Taylor fez, mas antes eu queria abrir para perguntas, né, para saber se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso que eu falei. Oi, professor. Vamos lá, Andressa. Oi? Tá dando para ouvir direitinho? Às vezes meu computador dá uma travada. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é só um comentário
de que é muito interessante que esse conceito seja disseminado, principalmente nos cursos e na formação acadêmica de quem vai lidar com isso, porque muitas vezes a gente tem essa construção social de que, e aí que se perpetuou ao longo da história, de que o trabalho feito pelas mulheres, principalmente em casa, né, esse trabalho doméstico, de que ele não seria considerado um trabalho, né? Justamente porque não se enquadrava naquela visão meramente capitalista, mercadológica, de o trabalho ser ter como o fundamento, como constituição, como gênese, o salário, né? Então, é muito importante Perfeito. que a gente entenda e passe também a repercutir, a disseminar esse tipo de conceituação, porque a gente acaba entendendo e valorizando. Por isso que eu perguntei do trabalho intelectual, que a despeito de não ser um trabalho braçal, também é algo que resiste ao longo do tempo. Então, a gente tem as obras filosóficas, políticas, que foram constituidoras da ciência, do método científico, que estão aí há vários séculos, né? E que, assim, eu acho incrível observar nas aulas que muitos dos conceitos são atemporais. Então, às vezes, a gente vê Weber ou um outro autor falando numa época que era completamente diferente, o Stuart Mill, e a gente chega e é como se ele estivesse falando de hoje, como se ele estivesse descrevendo o nosso tempo. Então, eu acho que é bem bacana a gente pensar que isso também é trabalho, que você falou sobre as coisas que resistem, né, ao tempo, e aí tem essas construções, os objetos, e a gente tem também os legados, né, a despeito de, às vezes, você não ter um escrito, mesmo esse trabalho intelectual que é desenvolvido nas nossas casas e etc., e que contribui na formação de quem a gente é, e que depois permite a gente passar isso adiante, foi também um trabalho, né, e que é um legado que resiste. Então, eu só achei muito boa a aula, realmente é uma coisa muito rara na academia, a gente não tem esse aprofundamento, geralmente fica bem com essa visão simplista. Então, era só esse comentário. Tá legal. Bom, parabéns pelo comentário, tá, Andressa? Assim, para mim, realmente não tem nem o que responder. Eu fico só realmente satisfeito de saber que você está compreendendo, não sei se começou agora ou já tinha esse pensamento, exatamente do modo que tem que ser, né? Ou seja, compreender o trabalho como algo mais amplo, não só relacionado a salário, saber valorizar isso tem tudo a ver com o que eu falo para vocês desde a primeira aula, né? Então, por isso que eu falo para vocês que nós não podemos desprezar o que é teórico, aquilo que está no campo do pensamento, né? Aquilo que está no campo não da ação, né? Mas da imaginação, né? Por quê? Porque se você analisa bem, tudo é trabalho. Tudo é trabalho, tudo vai ajudar, tudo vai ter uma utilidade. Basta você ter a sensibilidade para conseguir compreender isso, né? Então, é o que eu falei, infelizmente, mais de 99% do gestor que está lá na ponta da linha, o cara que está dentro da empresa, isso tudo que a gente está discutindo aqui para ele faz cara de dúvida. Pô, trabalho é isso mesmo? Né? As pessoas não sabem disso, as pessoas não leem o Mills, não leem o Adam Smith, não leem a Ética Protestante do Weber, né? E é como você falou, são coisas produzidas há 200, 300, né? No caso do Homero, coisa de antes de Cristo, né? Que foi cunhado na pedra, não existia nem a escrita, que simplesmente são a raiz de tudo que a gente vê hoje na prática, né? Pega a República do Platão, nós vivemos na República Federativa do Brasil, né? Qual é a noção de república que nós temos? A noção platônica. Foi o Platão que falou sobre república a primeira vez, né? Então, é isso, tá? Acho que parabéns, é excelente comentário, é isso mesmo, e para mim o mais importante é ver essa mudança de pensamento, por quê? Porque se você muda o modo de pensar, você naturalmente vai mudar o modo de agir, né? Então, fico feliz de ver esse seu comentário, e é isso mesmo, endosse e assine embaixo, tá? Mais algum comentário, pessoal? Ou pergunta, ou dúvida?
Vamos dar uma olhada aqui, então, num estudo de caso, tá? Que narra o que ficou conhecido do Taylor como o estudo da fadiga, tá? Como eu falei, né, quando isso aqui é presencial, eu, né, coloco grupos para discutir e tal, mas aqui a gente tem uma interação muito limitada, né, né, por meio virtual, e eu vou fazer uma leitura aqui, tá, e vou fazer alguns comentários, que é o que eu já faria em sala mesmo. Então, isso aqui, pessoal, é o que ficou conhecido como estudo da fadiga, tá? Que foi um estudo verdadeiro, tá? Isso aqui todos são fatos reais, que você encontra, inclusive, nas obras do Taylor, tá? Onde ele estava fazendo um estudo para conseguir descobrir o ponto ótimo de descanso que as pessoas precisavam ter em uma determinada tarefa. Vocês vão ver aqui que tarefa é essa, né? Então, por isso que ele queria estudar qual era o impacto que a fadiga, né, a fadiga que a tarefa produzia, a fadiga, o cansaço, né, que determinado tipo de tarefa produzia no trabalhador, e como que o administrador podia descobrir um ponto ótimo entre combinar descanso e fadiga, né? Ou seja, fazer com que o cara trabalhasse exatamente o ideal para que ele não se sentisse muito cansado e, ao mesmo tempo, conseguisse produzir mais em função de não estar tão cansado. Tá? Então, isso é o chamado estudo da fadiga. Está aqui, ó, o ano é 1898, a Bethlehem Steel vendeu 80 mil toneladas de ferro em lingote. Se não me engano, essa empresa até hoje existe, tá? Pelo menos há 5, 6 anos atrás ela existia, lá nos Estados Unidos, né? Ela vendeu 80 mil toneladas de lingotes de ferro, que lingote de ferro, para quem já viu construção, que vocês já viram, sabe, coluna, qualquer coluna de prédio, dentro daquela coluna vai lingote, que são aqueles fios de ferro, assim, sabe? Não é fio, é uma coisa média, assim, né? Já é um pouco mais grossa, mas é relativamente fininho, né? Aquela coisa que vai dentro das colunas, aquilo chama lingote de ferro, tá? Agora é preciso carregar vagões com esses lingotes, que estão amontoados em pequenas pilhas ao ar livre. Então, imagine uma pilha de lingote lá numa fábrica de ferro, ela produz esses fios de ferro, que são fios que vão dentro das colunas. Uma vez produzidos, esses lingotes ficam lá amontoados no pátio da empresa, e aí esses lingotes precisam ir para o trem, ser carregados nos trens para que eles sejam vendidos, transportados e tal, tá? Essa operação deve ser executada manualmente. Então, veja, aquela época, né, não tinha lá um trator para você pegar uma empilhadeira, ia lá, pegava um monte de lingote de uma vez, jogava dentro do caminhão. Era gente que pegava o negócio no braço e levava até o trem, né? Os operários contratados para essa gigantesca tarefa começaram movimentando 12,5 toneladas por dia, o melhor que podia se conseguir na época. Então, vejam, por dia, a empresa conseguia movimentar 12 toneladas de lingote de ferro para dentro de uma locomotiva que tinha capacidade para transportar 300 toneladas. Tá? Então, imaginem lá, uma locomotiva parada, 300 eu estou chutando, tá? Mas basicamente esse é o raciocínio de gestor que se faz ali. Então, tá, eu tenho aqui uma locomotiva parada que tem capacidade de 300 toneladas, né? Quanto tempo essa locomotiva vai precisar ficar parada para que ela seja totalmente preenchida, de modo que ela possa sair para vender isso? Então, 12 toneladas para algo que tinha capacidade hipotética de 300. Chamado para estudar a eficiência desse processo, Frederick Taylor chegou decidido a aplicar os princípios do quê? Do que a gente já sabe, a administração científica do trabalho, que a gente já viu aqui. O que ele fez? Ele adotou uma combinação de pagamento elevado. Então, vejam aqui, para além do caso em si, a questão do trabalho, vejam as coisas que a gente já estudou, lembra? O Taylor propôs pagamento separado, ele enfrentou o chamado problema dos salários, né? Por isso que ele começou a fazer pagamentos individualizados, né? E assim por diante. Adotou uma combinação de pagamento elevado, ou seja, proporcional à quantidade movimentada. Então, quem movimentava mais ganhava mais. Seleção dos melhores trabalhadores, isso a gente viu também. O que era a seleção técnica, né? Tinha lá o treinamento e assim por diante. E orientação para fazer a tarefa. O que é orientação? É burocracia, né? Ou seja, a prescrição que o dono da empresa falava sobre como o trabalhador tinha que fazer aquela tarefa, burocracia.
Taylor, porém, percebeu que os trabalhadores iriam começar correndo para ganhar bastante e rapidamente eles ficariam exaustos, sendo obrigados a interromper o trabalho muito antes de terminá-lo. Então, por isso surgiu o estudo da fadiga, porque o problema do salário não foi resolvido de início, porque qual que era o primeiro problema do salário? O Taylor falou, não dá para pagar todo mundo igual. Por quê? Um cara produz mais, outro produz menos, mas todo mundo produz mais, não tem nenhum estímulo. Todos são estimulados a produzir o menos possível. Então, eu vou começar a pagar por produção. Então, quem produzir mais vai ganhar mais. Só que isso gerou um outro problema, que era o quê? Puxa, agora como eu estou pagando mais para quem produzir mais, o cara vai se matar para produzir mais. Só que ele vai se matar e vai ficar tão caro que ele não vai conseguir terminar a tarefa. Então, vejam que coisa... Por isso tem as obras do Taylor. Vejam que problema de gestão fenomenal, né? Então, descobriu que homens de físico adequado conseguiriam aumentar a quantidade de toneladas movimentadas com total segurança, desde que os supervisores os obrigassem a descansar em intervalos frequentes. Então, o que acontecia, pessoal? Tinha lá o supervisor que falava, amigo, então, primeiro, ele passou a ver que o cara tinha que ter um físico adequado, né? Então, ele falou, não adianta contratar aqui um cara que não tem força, que não tem resistência física, que não tem preparo. Então, primeiro, eu mudo minha seleção. Eu passo a ter que contratar pessoas fortes, com altura, que têm preparo físico. Segundo, essas pessoas precisam descansar. E eu só consigo elas descansarem se elas forem obrigadas. Porque se deixar por conta delas, elas não vão descansar. Por quê? Porque elas querem produzir a mais. Então, tinha lá um supervisor, pessoal, que obrigava as pessoas a descansarem. Tá? E aí o Taylor foi fazendo todos os cálculos, tá? Então, se eles têm que descansar, quanto tempo? Depois de quanto tempo fazendo a tarefa? Por quanto tempo? E assim por diante. Veja, fantástico isso aqui. Em resumo, ele descobriu o quê? Para produzir o melhor resultado possível, um trabalhador que ele considerava de primeira classe, né? Ou seja, esse cara adequado, com tal, um cara bom, carregando lingotes que pesavam cerca de 45 quilos, esse cara deveria trabalhar 43% do tempo, pessoal. Então, vejam, em um período de 8 horas, o cara tinha que trabalhar ali um pouquinho menos de 4 horas para conseguir produzir o máximo que ele poderia. E não as 8 horas em si. Entende? A ciência de carregar lingotes de ferro, desse modo, consistia primeiro em escolher o homem apropriado, como eu falei, recrutamento e seleção. E segundo, em obrigá-lo a descansar a intervalos que se havia descoberto serem os mais eficientes, após cuidadosa investigação. O que é cuidadosa investigação? O chamado estudo da fadiga que o Taylor fez. Olha que coisa genial que o Taylor foi capaz de produzir, pessoal. Tá? Vejam o resultado fantástico que ele atingiu. Como consequência da intervenção de Taylor, os homens passaram a movimentar, em média, 47 toneladas. Vejam, antes era 12. 12 trabalhando 8 horas. Tá? Ele falou que o pessoal não trabalhava tudo, mas vamos fazer um exercício aqui. Se você trabalhar 12 horas sem descansar, se você trabalha 8 horas sem descansar, você produz 12. Se você trabalha 3 horas e meia, se você pega essas 8 horas e descansa 3 horas e meia e trabalha 4 horas e meia, você consegue produzir mais que o triplo disso. Ou seja, os homens passaram a movimentar 47 toneladas por dia. Esse resultado, aí vejam aqui onde que entra a questão do trabalho. Né? Esse resultado ele conseguiu não apenas por meio do estudo de tempos e movimentos, mas da maximização do quê? Do dispêndio da energia muscular. E assim, Frederick Taylor demonstrou que os níveis mais altos de produtividade resultariam da utilização eficiente da energia, ou seja, trabalhar. Então vejam que o conceito que o Taylor tinha não era só um conceito de emprego, pessoal. Ele só pôde chegar nessas conclusões e nesses resultados porque ele compreendeu que a utilidade que o trabalho tinha não estava só no salário que as pessoas recebiam. O valor do trabalho estava
também o fato de que trabalhar é um dispêndio de energia física, no caso aqui, extremamente física, né? Mas vamos ao conceito físico e mental. Então, o Taylor jamais conseguiria chegar a essa conclusão, pessoal, se ele entendesse trabalho só como emprego. Se ele fosse um gestor que visse o valor do trabalho só no salário, porque aqui está claro que o salário não é suficiente para as pessoas. Porque se elas se matam para conseguir o salário, elas vão se matar a tal ponto que elas não vão conseguir nem trabalhar mais. Então, como o Taylor passou a compreender que o trabalho não é só o salário, é também um dispêndio de energia física e mental, ele começou a falar o quê? Opa, não basta eu pagar as pessoas só pelo que elas produzem. Eu preciso considerar que elas vão se cansar. E como elas vão se cansar, eu preciso fazer com que elas descansem. E elas trabalhando menos da metade, desse modo, elas trabalhando menos da metade do tempo, elas vão produzir mais de 3 vezes mais. Porque o valor do trabalho não vai estar só no emprego. Vai estar na utilidade do movimento físico que essa pessoa faz. Porque se esse movimento físico for excessivo, o trabalho perde a utilidade. Porque a pessoa não vai mais trabalhar. Portanto, é inútil para mim. Entenderam? Então, essa é a análise desse estudo de caso, e vejam aqui, para que vocês não tenham mais dúvidas, se é que eu acho que tem ainda alguma dúvida sobre isso, como a concepção teórica que o gestor tem sobre o objeto impacta na tomada de decisão desse gestor. Por isso que eu falo para vocês, quanto mais vocês forem preparados teoricamente, filosoficamente, academicamente, naturalmente vocês vão ser mais preparados do ponto de vista prático também. Por quê? Porque vocês vão ser pessoas que, além de executar tarefas, vocês vão conseguir operacionalizar conceitos. Vocês vão conseguir pegar aquilo que é abstrato, que é conceitual, que é teórico, e operar aquilo e falar, não, peraí, esse conceito me permite compreender essa tarefa também como um exercício físico, não só como salário. Em função de eu ter essa compreensão teórica, em função de eu conseguir trabalhar conceitualmente, a minha prática é muito mais adequada. Entenderam? Então, esse é o resumo, essa é a análise desse estudo de caso. Como eu falei, é um estudo de caso real, né? Chama-se estudo da fadiga, tá? Tem vários outros detalhes aí disponíveis, né, na internet sobre isso, mas é muito bacana, né? E que demonstra, como eu falei, como o Taylor era alguém muito preparado, né? Não só do ponto de vista prático, mas principalmente teórico-filosófico, né? Ele era um cara que tinha sacadas, fazia estudos, por quê? Porque ele conseguia operar conceitualmente as coisas, né? E transformar aquilo em prática, em concreto. Tá bom? Pessoal, é isso então, né, da nossa aula de hoje, tá? Então, a gente encerra aqui a aula sobre trabalho, e aí para a gente encerrar mesmo, eu passo para vocês a palavra para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida que tenha sobrado. Alguma coisa, pessoal? Bom, acredito que não, né? Tá certo, que o André mandou no chat, tá? E acho que é isso então, pessoal. Bom, então inauguramos, né, essa unidade 3, começamos, acho que muito bem, né? E encerramos então esse assunto, tá bom? Deixa eu só checar aqui para ver se tem sinopse, né? Não, a sinopse crítica 5 é para a próxima aula do dia 29, tá bom? Pessoal, uma boa noite aí para todos, tá? Um bom descanso, né? E se cuidem, e a gente se vê na quinta-feira. Certo. Obrigado, às 7 horas. professor. Tchau, tchau.